Achei interessante quando Vossa Excelência falou que para analisar a situação fiscal tem que ver e tem que descontar de fato as nossas reservas. Eu concordo com isso, porque eu acho inclusive que esse conceito de dívida bruta não é o mais apropriado, porque considera as nossas reservas, que são um patrimônio para dar segurança à nossa economia. Então eu sempre trabalhei com o conceito de dívida líquida como mais apropriado para a situação nossa, mas infelizmente naquele momento que a Dilma governava, abandonaram o conceito de dívida líquida e foram para o conceito de dívida bruta. Mas, ministro, o senhor começou falando do início, de quando o Temer assumiu. E fez aqui uma série de dados, de estatísticas, mas me permita começar dizendo o seguinte: o discurso que os senhores diziam era o seguinte: era afastar Dilma, os empresários iam recuperar a confiança e iam voltar a investir no país. De fato, os números, os gráficos que apontam para a confiança do empresariado, isso veio. Só não veio o investimento. O investimento caiu 24% desde o começo dessa recessão. Esse ano, o investimento caiu 5%. Continua caindo. Nós já tivemos, em 2013, 21,5% do PIB de investimentos. Nós estamos em 15,5%. Me preocupa aqui quando você vai ver os números do primeiro trimestre, que eu quero falar sobre a economia, sobre a recuperação. Que os senhores estão vendendo, claro, com o apoio da mídia, a economia está se recuperando. Eu não vejo desse jeito e quero discutir isso aqui com o senhor. Primeiro trimestre, a queda de investimento de 0,9% do PIB. Segundo trimestre, queda de 0,7% do PIB. E eu tenho números aqui do BNDES, que são números do BNDES com grau de acerto. Veja bem, em 2012 nós tivemos investimentos públicos e privados da ordem de 402 bi. Em 2013, 360. Em 2014, 360. 2015, 318. Esse ano, 2016 foi 243. Aí tem a previsão 2017, 2020, 225 bi anuais. Então, o próprio BNDES reconhece que vai ter um encolhimento maior ainda nos investimentos futuros. E aqui eu quero falar primeiro do papel do BNDES. O BNDES acabou. O BNDES voltou a nível de empréstimo de 2003. E eu quero condenar, dizer que o governo está fazendo com o BNDES, se apropriando, é antecipação de recursos. Isso sim, na minha avaliação, é pedaladas fiscais. E eu fico preocupado com o futuro, porque tanto o BNDES quanto a política industrial desse governo está sendo destruída. Eu não sei aonde vamos chegar em relação a investimentos. Primeiro, porque o BNDES houve a mudança da TJLP para a TLP, uma taxa de mercado. O senhor, naquela crise de 2008, 2009, se fosse essa TLP, a taxa de juros tinha explodido. Nós não tínhamos usado o BNDES naquele momento para ajudar na recuperação da economia. Mas não é só isso, ministro. Foi aprovada numa comissão mista desse Senado a medida provisória 795, que fala do repetro, mas só que muda o que é o repetro. Zera o imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. Nós vamos destruir o setor naval brasileiro, a indústria de máquinas e a siderurgia brasileira. Você sabe que é zerar imposto de importação. Você pode trazer uma plataforma de fora do país. Eu sou do Rio de Janeiro. Lá o estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores, tem 200. A Brasfels e Angra tinha 12 mil trabalhadores, tem 2.800. Lá Rio Grande do Sul tinha 23 mil trabalhadores, tem 3 mil. Então eu estou falando isso primeiro, porque eu não acredito numa recuperação consistente da economia. Primeiro, porque a tendência de investimentos aqui é haver uma diminuição. Mas vamos lá, para a economia. A recuperação no primeiro e segundo trimestre, 1%, foi centralmente agropecuária. E no segundo trimestre foi consumo das famílias, porque houve a liberação do FGTS. Uma liberação correta, diga-se de passagem. Agora, essa coisa do consumo das famílias, para mim, não é consistente. Porque tem o quê? Tem uma reforma trabalhista, que, ao meu ver, vai atingir na renda dos trabalhadores. Eu vou falar sobre isso depois. Então, eu não consigo ver como recuperarmos, porque investimento está assim, consumo das famílias, para mim, isso não é consistente. E quando você vai ver gastos do governo, que também é importante pelo lado da demanda, a gente vê um ajuste fiscal extremamente radical. Eu, ministro, sempre fui um crítico desde 2015. Acho que essas políticas de austeridade estão nos jogando nessa situação. Nós estamos num ciclo vicioso, em que a gente faz ajuste fiscal,
cai receita, cai PIB, cai receita e frustração de receita, e a dívida aumenta. Na minha avaliação, é isso que está acontecendo desde aquele momento. Agora, eu queria questionar o senhor, porque esse ajuste todo está sendo feito em cima dos mais pobres. Não tem uma contribuição do andar de cima, dos mais ricos. Eu tenho direito até a tréplica, senador Tasso Gereissati. Eu abro mão da tréplica para encerrar a minha fala. É importante o ministro vir aqui. Tá? É todo o lado de cima. Você sabe que Vossa Excelência foi chamado para vir aqui para falar sobre o mapa da fome. O Brasil voltar ao mapa da fome. O senhor não falou isso. O senhor esqueceu isso da apresentação dos seus números. O senhor é um homem rico, muito rico. No ano que o senhor virou ministro, o senhor ganhou 217 milhões. 167 milhões em fevereiro, 50 milhões depois, já como ministro em setembro. O senhor é um homem muito rico. Agora, o senhor e o presidente Michel Temer disseram que o governo não tinha dinheiro para aumentar o Bolsa Família esse ano. Sabe quantos pobres nós ganhamos esse ano no Brasil? 3,5 milhões a mais de pobres. Agora, o senhor disse que não tem dinheiro para aumentar a Bolsa Família. Agora, dinheiro para banco, para empresário nesse refis, teve e teve muito. Só de anistia nessa medida provisória 795 são 16 bilhões para as multinacionais do petróleo. Agora, não tem dinheiro para aumentar a Bolsa Família? O senhor anda pelas ruas desse país? Se o senhor andar pelas ruas desse país, o senhor vai ver nas capitais desse país, São Paulo, Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas. No Rio de Janeiro é assim. E o senhor não falou nada sobre isso. Foi o primeiro requerimento de convocação do senhor aqui. Sabe quantas pessoas saíram do Bolsa Família, ministro? 1.100.000 pessoas. Sabe qual é o corte que os senhores estão propondo no PLOA para o Bolsa Família do próximo ano? Cai de um orçamento de 29,3 bi para 26 bi. Mas esse é outro mundo. Não faz parte das estatísticas dos senhores. Essa semana eu vi o senhor falando que milhões de empregos serão criados com a reforma trabalhista. Agora eu pergunto ao senhor, que empregos? Eu estou aqui, um jornal de Vitória, do Espírito Santo, falando de vagas abertas. Um grupo que convoca trabalhadores para trabalhar sobre o sistema de trabalho intermitente, para o Bob's, Spoleto, Balada Mix, e diz o seguinte: o salário é de 4,45 a hora, para ele trabalhar 5 horas no sábado e 5 horas no domingo. Sabe quanto esse trabalhador vai ganhar no final do mês? R$170. Esses são os empregos, que o senhor está dizendo que é emprego formal. Eu, ministro, sinceramente, acho que esse governo não tem autoridade para falar de reforma da Previdência. Temer se aposentou com 55 anos. Agora quer colocar uma idade mínima para todo mundo de 65 anos. Os senhores estão mexendo, ministro, benefício de prestação continuada. Sabe quem ganha BPC? Idoso e pessoa com deficiência. Idoso acima de 65 anos, que ganha uma renda familiar inferior a 1/4 de salário mínimo. Os senhores estão querendo tirar desse. Agora eu pergunto ao senhor, e os grandes sonegadores? Onde estão? O senhor quer ver a lista dos grandes sonegadores da Previdência? Estou com ela aqui em mãos. O primeiro é a Varig, só que a Varig já não existe mais. Sabe qual é o segundo? A JBS. 2.395 de dívida. O senhor era presidente do Conselho de Administração. Sonegação de 2.300. Aí o senhor quer mexer no benefício de prestação continuada de uma pessoa que tem deficiência? O senhor quer que a pessoa tenha, para se aposentar com salário integral, 40 anos? Ninguém, ministro, trabalha direto 40 anos, que tem desemprego, a pessoa sai do trabalho. O que o senhor quer é que as pessoas não se aposentem. Eu chamo a atenção disso. Essa reunião aqui, o senhor cometeu uma falha, ao meu ver, terrível. Esqueceu o principal tema desse debate. É porque não passa pela cabeça dos senhores. Os senhores deviam ser obrigados a andar pelas cidades do país para ver o que está acontecendo. Porque esse ajuste fiscal dos senhores só pega esse lado mais fraco. Os senhores estão inviabilizando a aposentadoria rural, porque querem que agora tenha cobrança individual. O trabalhador rural não vai conseguir fazer isso. O resultado vai ser a volta da fome no Nordeste brasileiro. Eu encerro, dizendo que o senhor devia explicar a essa comissão sua relação com o Grupo JBS. Porque, sinceramente, e eu não quero aqui fazer pré-julgamentos,
Mas é muito estranho não terem chamado o senhor, pelo menos para depor. Porque o senhor foi presidente do Conselho de Administração, depois disse que não, que era Conselho Consultivo a resposta. Ninguém aqui falou sobre o que é o Conselho Consultivo. O que a gente sabe é que é o Conselho Deliberativo. O que eu sei é que tem uma frase do Joesley que é o seguinte: o Meirelles não vai ser apenas um consultor, vai cobrar resultados executivos, traçar estratégias para a expansão do negócio. Agora é com ele. Tem também na revista Exame um ex-executivo do Banco Original que diz o seguinte: para nós, o dono do banco era o Meirelles. A gente fazia prestação de contas para os acionistas. Claro, mas todo o resto do nosso contato para fins de decisões era sempre com ele. Um banco precisa ser comandado por um grande banqueiro. O Meirelles era essa pessoa no original. Quando ele saiu, eu vi que Senador, já está com mais de 11 minutos, quase 12 minutos. Tudo bem, mas é a presença do ministro. É porque aqui, Vossa Excelência cobrou do senador eu não cobrei, eu fiz uma brincadeira. 5 minutos, mas eu fiz uma brincadeira. Mas já está com mais de 12 minutos. Sei, é que deve estar incomodando a Vossa Excelência também, eu estar falando essas perguntas. Eu não estou incomodando. Então deixa, eu vou... Não faça isso, não desqualifique uma observação regimental. Vossa Excelência não tem esse direito de desqualificar uma observação regimental. Até que o ministro Talvez esteja incomodando, eu estou encerrando. O ministro Meirelles foi 8 anos do governo do Lula, o braço direito do seu governo, para Vossa Excelência qualificar hoje. E ele bem sabe, seu governo. E ele bem sabe, o ministro Meirelles. Eu vou, por favor, encerrar. Eu vou encerrar. O ministro Meirelles sabe que desde aquele período eu era crítico da atuação do Banco Central. Sempre fui. Agora eu só estou encerrando, pedindo esclarecimentos sobre tudo isso aqui. Porque, sinceramente, eu quando vejo delações na Odebrecht, todo mundo fez delação. Era todo mundo. Vossa Excelência vai me cortar? Vou. Vossa Excelência vai me cortar mesmo? Vou. Eu vou considerar isso como uma censura. Vou lhe cortar porque o regimento... E Vossa Excelência foi o primeiro a se preocupar. Eu fiz uma brincadeira. Fez uma brincadeira, não, senhor. Vossa Excelência foi Vossa Excelência está me censurando. Eu estou lhe censurando. Porque eu estou fazendo uma pergunta que para mim é cabível. Porque o Ministério Público Vossa Excelência e a Polícia... cedeu o seu tempo, não precisa se exaltar. Vossa Excelência pode ficar calminho, porque não precisa se exaltar. Vossa Excelência que está nervoso, está querendo me cortar, porque a minha pergunta é incômoda, só que seja, mas é necessária. Que seja pregado o regimento. A minha pergunta é incômoda, mas é necessária. Vossa Excelência mesmo falou... Presidente. Não, Vossa Excelência mesmo falou que faria o seu tempo o direito de réplica. Não vou fazer mais réplica, eu abro mão da réplica. Para isso eu já lhe dei mais de 6 minutos para réplica, o que não é, normalmente são 3. Então peço a sua compreensão. Você vai me deixar concluir em 1 minuto, então? Eu vou lhe deixar concluir em 1 minuto. O senador é autor do requerimento, então ele não tem horário. Assim como eu, não tem tempo limitado. Não, eu, na verdade, quero dizer, Midimel, não estou fazendo aqui nenhum pré-julgamento. Estou querendo dizer isso. Eu só acho estranho a blindagem ao ministro da Fazenda, que nenhum órgão de controle, que nem o Ministério Público, tenham chamado Vossa Excelência para falar sobre o que aconteceu com o grupo. Vossa Excelência foi presidente do Conselho. Isso é muito estranho. Volto a dizer, não é pré-julgamento. Eu só falo dessa blindagem. Não aconteceu com nenhuma outra empresa. E eu queria saber das relações do senhor. O senhor não sabia de nada, como é que foi esse processo? Então, são essas as perguntas que faço a Vossa Excelência.